Nesse vídeo a gente vai falar sobre a ferramenta Array Mesh, que é uma ferramenta bem interessante aí para a gente conseguir criar cópias, né, do nosso modelo, fazer instâncias, né, se a gente conseguiria alterar vários modelos de uma só vez. Então o Array Mesh fica aqui logo abaixo de Geometry na aba Tools. Você pode clicar no primeiro botão, que seria Lightbox Presets. Então aqui dentro você tem alguns presets, né, do Array Mesh. Você pode utilizar dando 2 cliques e ele já vai abrir aqui para você, né, algumas opções pré-definidas. Você pode também utilizar nos seus modelos e tudo mais. Aqui abaixo você tem Open, para você poder abrir algum projeto que você já salvou. E você tem o botão Array Mesh, que é onde você liga e começa a trabalhar aí com a função. Então a gente liga ele aqui, você não vai ver nada acontecendo no momento. Então por padrão, né, ele já vem aqui embaixo com o Repeat em 2, então isso significa que ele já tem uma outra cópia aqui. E você não vê essa cópia porque ela está exatamente na mesma posição do que o seu modelo original. Então eu posso vir aqui agora em Offset, que você vai ver a posição modificando, e agora dentro do Repeat você pode adicionar mais cópias, né, no seu modelo, e aí começar a fazer algumas mudanças aqui. Aqui na lateral a gente tem o Transpose, que é para você habilitar o Transpose, né, aqui no seu modelo. Então, por exemplo, ao invés de você ficar vindo aqui toda hora aqui embaixo em Offset, né, e alterando aqui a posição, você pode habilitar o Transpose, ativar ele aqui, por exemplo, o Move. E a diferença, né, é que agora quando você ativa esse Transpose, você percebe que uma bolinha amarela é criada dentro aqui do Transpose. Então percebe lá, né, que seria essa bolinha aqui, que significa o pivô. Então isso aqui é o pivô do seu modelo, e toda vez que você tenta modificar, né, o Transpose aqui, ele sempre vai voltar ali para a origem. Mas isso aqui é bem legal, porque, por exemplo, se você estiver utilizando aqui a rotação, você pode também alterar o pivô aqui embaixo, né, nos botões, que você vai ver que essa bolinha amarela vai começar a movimentar. Ou você pode, né, com o Transpose, você pega aqui nessa bolinha, clica e arrasta e você tem aqui manualmente a posição. Então também serve para algum ajuste fino, né, alguma coisa mais customizada para você conseguir fazer aí a alteração. E também quando você ativa o Transpose, você percebe que aqui na frente, né, do Transpose aparece 2 números e 2 textos, que seria Repeat e Stage. Então aqui o Repeat seria a quantidade de modelos que eu tenho aqui. Se eu clicar aqui direto, né, no Transpose e arrastar, você vai ver que o número vai começar a aumentar ou diminuir, se eu for para a esquerda ou para a direita. E o Stage seria para você caminhar entre os estágios, que a gente vai ver daqui a pouco o que significa isso. Só que se você simplesmente clicar e arrastar aqui dentro do Transpose, ele não vai fazer nada até o momento que você crie um novo Stage aqui. E fora isso, você tem as opções aqui do Transpose, né, habilitadas, então você pode aumentar a escala, ou você pode também fazer o Rotate e também a movimentação. Se você desativar aqui, você continua com essa mesma ideia, só que a diferença é que você não vai aplicar isso de uma forma relativa, né? Porque você vê que quando eu estou aumentando a escala, por exemplo, com o Transpose, ele vai fazer aqui a mudança da escala relativamente. Então, por exemplo, você vê que ele está pegando o primeiro e fazendo a mudança de escala lá para o final. Se eu desativar o Transpose, ele vai aumentar a escala de todo mundo por igual, porque ele está considerando, né, que agora você está querendo editar o seu primeiro mesh aqui, e não fazer, né, a mudança no Array Mesh. E as próximas opções, né, de Lock Size, Lock Position e também essas outras aqui embaixo, né, até o Append e Insert, seria referente ao Stage. O que seria o Stage? Stage seria um novo estágio para você criar aqui dentro do Array. Então, por exemplo, aqui, imagina que eu tenho, né, essa peça já criada, e aí eu quero duplicar esse cara, eu quero continuar com a mesma ideia aqui, só que eu quero fazer mais aqui na minha tela, né? Então agora eu vou utilizar a opção Append ou Insert, que isso aqui seria para você criar um novo Stage. Então quando eu dou um Append, ele vai mudar esse slider aqui para a posição número 2, e isso significa que eu tenho aqui um novo estágio do meu Array Mesh. Então seria uma cópia, né, do meu primeiro estágio, e ainda assim você consegue fazer modificações. Então assim, quando você está aqui, né, no Stage 1, você vê que o pivô, né, ele fica aqui no seu modelo principal, mas quando você está aqui no Stage 2, o pivô muda aqui para o centro do seu primeiro array. Isso porque ele está considerando que tudo isso aqui agora é como se fosse um novo modelo. E ele vai criar agora arrays, né, baseado nesse cara. Então, por exemplo, se eu aumentar aqui nosso Repeat, você vê que ele vai criar, né, cópias baseado nesses dois caras aqui. Então é como se fosse um novo modelo, né? E aí assim, quanto mais estágio você for criando, mais cópias ele vai fazendo. Se eu criar um novo, né, dar um Append novamente, você vê que o pivô ele foi aqui para o centro, então significa que tudo isso daqui é um novo modelo. Se eu puxar para a lateral, ele vai criar uma cópia para mim e vai começar a criar cópias, né, instâncias entre esses dois caras. Então assim, todos os estágios, né, é uma cópia do seu array anterior. Ele vai considerar, né, o seu array anterior como se fosse um modelo. A diferença, né, entre o Append e o Insert é que o Append, né, vai colocar sempre aqui um estágio lá no final. Ele vai considerar sempre, né, que o último modelo aqui seria, né, o seu estágio final. E o Insert é que você consegue inserir um estágio entre qualquer outro. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui no estágio 2 e dar um Insert. Você vê que ele não mudou aqui para 2, mas ele adicionou mais um, que agora eu tenho 4. Só que ele adicionou um logo após o 2. Então, isso significa que eu posso ficar aqui no 2 mesmo e movimentar esse cara para cima. E aí você cria, né, um novo tipo de modificação. Então, você vê que agora, né, ele está fazendo ainda a consideração dos outros estágios, só que ele está considerando aqui o nosso estágio número 2, né, como cópia. Então, ele está fazendo uma modificação totalmente diferente.
E aí sim, você pode, né, variar entre esses estágios aqui, criar, e aí você pode inserir ou deletar mais estágios aqui, dependendo do que você for utilizar. Agora, voltando aos nossos dois botões aqui, de Lock Position e Lock Size. Isso aqui, se você não tiver com eles ativos, e eu vou voltar aqui no primeiro estágio, você vê que todo mundo, né, tá aqui ainda. Então, se eu simplesmente editar esse cara, você vê que o nosso pivô voltou aqui para o centro, né, do nosso modelo inicial. Então, por exemplo, aqui vamos modificar a escala. Aí, ó, você percebe que, além da escala, os outros modelos também estão dando uma pequena movimentadinha, eles estão saindo do lugar, saindo do eixo. Se você colocar o Lock Size, todo mundo vai aumentar exatamente na mesma posição. Então isso aqui ajuda bastante para você não ter deslocamento aí na sua malha, né? Ter que ficar ajustando toda hora aqui a questão da posição e rotação. E a mesma coisa também funciona com a posição. Quando você tem aqui todo mundo para o mesmo lado, né? Você não vê muita diferença também, todo mundo vai movimentar da forma como você mexer aqui. Mas você vê bastante diferença quando você tem uma peça que está em mirror, né? Então, por exemplo, aqui vamos pegar essa peça, colocar um novo estágio, coloco aqui para o lado, vou dar um mirror aqui na parte de baixo em X, aí eu coloco esse cara ali. E agora, se eu voltar na minha primeira posição e tentar modificar aqui, ó, a primeira ideia, né? Você vê que ele está com o pivô aqui no centro do primeiro modelo e vou tentar modificar. Então você vê ó, aqui, ele não está respeitando o eixo. Você vê que eu estou tentando movimentar só a parte de baixo, ele está trazendo a parte de cima. E aí nesse caso, eu posso utilizar o botão Lock Position. E quando eu movimentar aqui a parte de cima, ele vai manter, né, o modelo inicial da cópia também no mesmo lugar. Então ele fez um travamento aí na nossa posição. Isso aqui ajuda bastante quando você tem peças em mirror. Aqui abaixo, né, apenas troca de eixo. Então eu posso modificar o eixo aqui clicando em Switch. O slider de stage, que você pode andar entre os estágios, né, e fazer modificações em cada um deles. Append Insert, que seria botões para você adicionar estágios. Reset, ele vai resetar todas as configurações, né, mantendo a configuração inicial. Delete, que seria para você deletar um dos estágios, então deletei aqui o 2. Cópia, você consegue copiar as configurações de um estágio e copiar para o próximo. Copy Paste, que é para você copiar e colar, né, as configurações aqui entre cada estágio. Repetição, que seria a quantidade de modelos ali. O Smooth, que seria a forma como esse modelo vai ser distribuído na linha, né? Então aqui se eu colocar um Smooth aqui, você vê que ele vai fazer alguma consideração ali na hora de distribuir as cópias, né? Aqui nessa reta. Então você pode ainda assim ter esse controle. Você também tem Align to Path e Align to Axis. Então aqui quando você faz uma cópia, né? Normalmente o seu modelo está todo rotacionado aqui, seguindo, né, o que você colocou aqui embaixo. Mas você pode fazer com que ele se alinhe, né, com o seu modelo inicial. Então posso colocar aqui Align to Path, que ele vai alinhar o modelo ali baseado aqui no modelo original. E quando eu fazer a minha modificação, né, por exemplo, aqui eu posso continuar mudando a posição. Esse modelo ele vai continuar sempre, né, na direção ali do modelo original. Então é como se ele ficasse sempre olhando para o seu modelo inicial. E aí pode ser interessante também para algumas formas. Você pode escolher um eixo específico, né, para ele fazer aqui o alinhamento. Então no caso aqui está com o eixo Y ativo. Aqui em cima você tem 3 tipos de eixos, né. Então aqui ele vai ficar alinhado no eixo Y. Então independente de onde eu fazer aqui a rotação, ele vai continuar alinhado com o meu modelo original e ainda assim no eixo Y. E é claro que você pode fazer a rotação dele normalmente, alterar aqui, por exemplo, o pivô, e você tem aí, né, eles todos alinhados aí com uma forma bem específica. Aqui abaixo você tem 4 botões que seria referente a padrões, né, seria patterns. Então aqui eu vou aumentar a distância desse cara e aumentar também o número de cópias e posso retirar a rotação. E aqui nesse patterns eu posso definir alguns padrões, então por exemplo eu defino aonde ele vai iniciar. Aqui cada número seria referente, né, a um pattern, então aqui no caso ele inicia no segundo, aqui no terceiro e assim sucessivamente. E posso definir também onde ele vai terminar, então aqui seria, né, o modelo final. Então ele está considerando que depois do início, né, que você definiu aqui no 10, quando você colocar 1, ele vai colocar 1 depois do início. E 2 depois do início, assim sucessivamente até ele chegar lá no final. Você pode definir também o início, né, e o fim. E você tem aqui embaixo Pattern On e Pattern Off, que serve para você colocar algumas variações aqui dentro dessa linha. Então, por exemplo, o Pattern On, você não vai ver nenhuma modificação nele até você ligar o Pattern Off. Então, por exemplo, vamos colocar 1 aqui. Então, agora ele retirou um sim e um não. E você consegue colocar aqui no Pattern On, por exemplo, 2. Ele vai colocar a cada 2, né, vai retirar 1. E assim sucessivamente, né, dependendo do número que você colocar aqui. Então você pode escolher, né, a quantidade de patterns que você não quer aqui na sua linha e a variação entre eles, né? Se vai ser entre 1, entre 10 e assim, o número que você preferir. Aqui embaixo você tem as opções de mirror, que no caso aqui ele está considerando o modelo. Então como você está nesse estágio, né, e esse estágio é referente a esse cara aqui. Então quando você der um mirror, por ele ser um quadrado aqui, você não está vendo muita modificação. Então eu posso fazer uma alteração aqui nesse cara, por exemplo, coloca aqui. Fazer um mirror apenas desse lado, você vê que todo mundo alterou por ser uma instância, né? Então agora quando eu dou mirror, aí você percebe, né, que as copies aqui estão alteradas em X, e eu posso alterar isso aqui em qualquer outro eixo que você preferir, para fazer alguma variação. E além disso, além de fazer esse mirror, você pode também fazer um alinhamento diferente. Então aqui, por exemplo, eu fiz um mirror em X, e coloquei aqui, né, posso alinhar com a posição, tanto na positiva quanto na negativa, para fazer também mais variações aí nas minhas formas.
Aqui abaixo você tem as opções de Offset, Scale, Rotate e Pivot, que seria para você fazer as modificações aqui, né, no seu modelo, através desses sliders. Ou você pode também utilizar o Transpose, desde que ele esteja ativo aqui em cima, e você consegue fazer também as mesmas modificações. Agora, aqui nesses sliders você também tem um outro tipo de controle, né? Então, por exemplo, aqui, você percebe que eu estou fazendo aqui, vamos pegar a escala, e eu vou aumentar a escala aqui, por exemplo, em X. Então você vê, ó, que ela está fazendo uma modificação, né? Saindo aqui do menor para o maior. Você vê que ela está aumentando aqui. E ainda assim ela está alterando a posição entre cada cópia. Então isso daqui ela está referenciando a duas coisas. A primeira seria referente a esse modificador de curva aqui embaixo. Então, por exemplo, para eu fazer uma escala, né, proporcional em todos os modelos aqui, eu preciso que esse slider esteja por igual. Então aqui agora, quando eu modificar a escala, todo mundo altera da mesma forma. Posso também criar algum tipo de escala diferente. Então aqui imagina que eu crio aqui embaixo. Posso fazer uma escala maior aqui no meio, umas variações. Então que ele está alterando, né, gradualmente entre cada cópia, e também você vê que a posição está diferente. Isso aqui está acontecendo devido ao alinhamento do nosso pivô. Então, como é que você conseguiria, né, ajustar esse cara? Isso aqui você vai utilizar esse botãozinho aqui no lado direito, e quando você aperta esse cara, aí ele vai fazer essa modificação em relação ao modelo e não ao pivô. Porque você vê que o pivô, né, ele está aqui um pouquinho abaixo do centro. Então é por isso que quando eu desativo esse cara, o meu modelo, né, está sendo jogado lá para cima, porque é onde tem mais intensidade na minha escala, ele está considerando, né, uma escala baseada aqui no pivô. Então você não percebe tanta modificação, mas se você vier aqui embaixo e ter uma atenção aqui com esse cara, eu vou até colocar ele em cima da linha aqui. Se eu modificar ele aqui, ó, você vê que ele também vai modificar a posição. Isso porque a posição do meu pivô aqui está um pouco abaixo do centro. Então ele está mandando todo mundo lá para cima. E essa ideia funciona para todos os outros, né, sliders. Então tanto aqui na escala, né, quanto no offset, ou no rotate e no pivô, que aqui ele vai considerar o pivô tanto baseado no próprio transpose ou no próprio modelo. E aqui embaixo você tem outras opções que seria para você fazer a nossa exportação final, depois que você terminou aqui a sua modificação, né? Aí é interessante, óbvio, que antes de exportar o seu modelo, você salvar ele, porque caso você queira fazer alguma alteração, se você exportar o modelo, você não vai mais conseguir fazer essa alteração. Você pode dar Ctrl Z e voltar aqui, só que se você fechar o ZBrush e abrir de novo, você perde, né, essa alteração. Então, sempre salva isso daqui para garantir que você vai ter uma cópia aí e conseguir abrir novamente. Então, quando você clica aqui em Convert do NanoMesh, ele vai converter, né, o seu modelo aqui em NanoMesh. Então, agora quando você abrir a barrinha aqui embaixo no NanoMesh, você vai ter um planezinho criado aqui para cada cópia. Então, ó, você percebe aqui agora, se eu desativar o NanoMesh, vai ficar só os planes aqui, ó. E qual é a vantagem disso? Que você pode utilizar o Brush Move e fazer alguma alteração aí manual. Então, posso pegar esse cara aqui e vir alterando ele da forma como você quiser. E você pode ainda assim dar uma customizada ainda maior. Inclusive o NanoMesh, né, é o assunto do nosso próximo vídeo. Então a gente não vai entrar nele agora, né, só simplesmente para mostrar uma das exportações aí do Array Mesh. Então aqui no Array Mesh posso dar Ctrl Z, que ele vai voltar para minhas configurações. E aqui na parte de baixo você tem Make Mesh, então ele vai finalizar esse modelo para você e vai criar um modelo. E aqui você percebe que ele grudou todas as faces laterais. Isso aconteceu porque você tem aqui o Extrude ligado. Então o que seria isso? Se eu deixar o meu modelo aqui, né, com um único polygroup, eu posso escolher, né, algumas faces aqui, então sabendo que todos eles são instâncias. Então se eu modificar o polygroup desse cara e desse cara, por exemplo, aqui eu vou aqui agora no ZModeler, polygroup, e dou um clique aqui, você vê que todo mundo ficou rosinha. Então quando eu clico aqui agora em Make Mesh, ele vai grudar todas essas faces aqui para mim, porque elas têm o mesmo polygroup aqui na lateral. Então é uma opção bem interessante também, e se você utilizar a opção Close, aí você vai fechar isso aqui. Então, por exemplo, imagina que você tem aqui uma rotação, posso alterar aqui o pivô, vou alterar aqui o offset para 0, deixa esse cara para cá, modificar também a escala para 1, e agora com esse círculo eu vou utilizar só o Extrude, Make Mesh, você vê que ele grudou para mim toda a volta do círculo, mas ele não fechou, né, o nosso início aqui, o encontro com o primeiro modelo. Então para isso que serve agora o botão de Close. Então porque Close, Make Mesh, aí ele faz aqui pra gente o modelo inteiro. Aqui na lateral você tem ângulo, então isso aqui seria mais ou menos a tolerância de ângulo, né? Então cada ângulo aqui ele vai conseguir fechar até 45 graus. Então se você tiver um ângulo de 90 graus, ele não vai conseguir fazer esse fechamento aqui. Então aqui seriam, né, todas as opções que você tem para utilizar, né, dentro do Array Mesh. E existem aí várias formas de você conseguir fazer essa aplicação, né? Obviamente vai aí da sua criatividade. É interessante também você testar todas essas funções aqui. Mas ainda existe um botãozinho aqui que eu não expliquei, que seria esse botãozinho aqui de Chain, que seria como se fosse uma corrente. Então isso aqui é muito legal, que a gente consegue fazer algumas variações bem interessantes aqui. Então eu vou dar um reset para a gente conseguir voltar ele no original. E agora vou também voltar esse cara aqui para dentro. Vou criar algumas cópias aqui, fazer a minha modificação, por exemplo, indo lá para trás, colocar 10. Você vê que eu criei aqui, né, 10 cubos. Posso fazer alguma modificação nesse modelo, então eu converti todo mundo num único polygroup. Faço uma modificação aqui embaixo com o ZModeler.
Você vê que ele está já alterando, né, todo mundo aqui, porque todo mundo está em instância. Vou fazer uma alteração mínima aqui em cima. Aqui eu quero grudar todo mundo em um só, então eu posso trazer ele mais para perto. Só que para eu controlar isso aqui na mão, né, acho que é mais preciso. Posso simplesmente utilizar o Transpose, bem mais interessante. E todas as modificações que eu fizer aqui, ele vai aplicar no restante também. Para eu poder modificar o modelo com o Transpose, tenho que desativar ele aqui da Array Mesh e coloco aqui, que vai fazer a modificação para mim. Agora, essa ideia do Chain, que seria corrente, ele só funciona quando você tem um novo stage. Então aqui eu vou criar um novo stage, append new. Ele colocou aqui para mim, né, ele ligou esse botão. Se eu tiver no primeiro ele não liga. Porque ele vai linkar o seu segundo estágio com o primeiro, como se fosse uma corrente. Então quando você clica aqui, você vê que ele vai criar um novo modelo aqui no final. Então eu vou desativar, ele some com o modelo, criei. Isso porque ele está pegando o primeiro modelo desse segundo estágio e está jogando no final do primeiro estágio. Então agora significa que eu posso criar mais 10 cópias aqui. Vamos criar mais 10. E vou arrastar elas aqui para frente. Coloco o Transpose. Você vê que ele já considerou também, né, que o meu próximo modelo aqui, o pivô tem que estar no início dele. Então aqui posso mandar mais para frente. E eu posso, por exemplo, modificar a rotação desse cara. Então vou modificar aqui para menos 180. Pode ser até um pouquinho a mais. Posso subir o pivô. Vou retirar o offset. Agora que eu coloquei essa curva aqui, eu posso criar um novo estágio. Vamos colocar um estágio 3. Você vê que ele colocou um novo modelo para mim. Vou colocar mais 10 cópias. E vou arrastar esse cara para frente. Aqui você vê que meu modelo, né, ele tá torto. Então vou voltar aqui no estágio 2. Alterar ainda mais aqui essa curva. Então vou colocar 180. Agora ele ficou mais retinho. Volto no meu estágio 3. Posso alterar aqui novamente a posição. A posição, caso você queira fazer exatamente idêntico, você pode voltar no estágio 1. Aqui eu tenho 7.5. E vou colocar também 7.5 lá no meu menos, né? 7.5 no meu estágio 3. E agora posso criar um novo estágio. Aqui no final eu colocar mais 10, fazer aqui uma curva de menos, ou melhor, 180, agora são menos 180, e alterar o pivô. Posso vir aqui no estágio 2 e pegar o número do pivô, que seria menos 6. Então agora eu volto aqui no estágio 4 e coloca menos 6. Ou 6, né, na verdade, que é invertido. Então aqui, ó, você criou como se fosse, né, uma esteira aí de canhão. É bem interessante também para você criar formas quando você utiliza esse chain. E ainda assim, você voltando lá no seu estágio 1, você pode continuar modificando o modelo. Então vou colocar algumas linhas a mais aqui. Posso colocar aqui um grupo. Já vai fazer uma cópia ali para mim. E toda modificação que você for fazendo, ele já vai identificando ali e fazendo a mudança para você. E aí agora você pode fazer ajustes mais finos, né? Por exemplo, eu quero encaixar esse cara aqui. Você vê que a quantidade de peças aqui não foram suficientes para a curva. Então posso aumentar a quantidade de peças aqui. Ele vai encaixar direitinho. Posso fazer a mesma coisa aqui no 2. Ele vai encaixar novamente ali. E agora para eu criar a próxima aqui, é só eu vir aqui no final de todo mundo, né? Que seria aqui o estágio 4. Append para criar um novo estágio. E agora não vou ativar mais o chain, vou desativar esse cara e mando ele aqui para a lateral. Então aqui eu criei duas esteiras. E tudo que você fizer lá na primeira vai continuar sendo aplicado no restante. Uma forma bem interessante de utilizar também. Uma outra forma de utilizar seria, por exemplo, aqui em algumas modelagens, né? Você pode utilizar junto com o Boolean. Então aqui eu tenho uma arma, né, que foi feita inteiramente aqui no ZBrush com o ZModeler. Só que algumas peças eu utilizei o Live Boolean para poder fazer alguns furos. Então quando eu ligo aqui o Live Boolean, então por exemplo, né, esse cortezinho aqui em cima, eu utilizei, né, um array, eu criei um único modelo aqui, fiz algumas cópias, coloquei ele para a lateral, dupliquei ele aqui criando um novo estágio, e aí quando eu ativo o Live Boolean ele tem os cortes ali para mim. A mesma coisa aqui na parte de trás, ó, eu fiz a mesma ideia, né? Então por exemplo eu tenho o modelo dele aqui. Aqui eu converti em modelo porque eu tive que fazer alguns ajustes manuais, mas no geral eu tenho aqui, ó, por exemplo, a opção da parte de trás, deixa eu ativar ela aqui, que seria um array, então eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de cópias, tanto dessa parte quanto da outra aqui, da parte de cima. Então alterando o número de cópias, ele vai fazer uma modificação diferente para mim. E aí depois, né, converte em mesh e você consegue ainda assim modificar manualmente. Então existem várias aplicações para você utilizar o array, é uma opção bastante interessante, você consegue fazer diversas coisas. E aí tudo isso, né, seria não destrutível. Então, por exemplo, aqui eu posso pegar esse primeiro modelo, colocar algumas linhas nele aqui. Posso até colocar um multilines, seleciono aqui a parte de dentro. Posso fazer essa modificação. Aqui você vê que ele está fazendo uma alteração, né, diferente aqui no outro lado. Então, antes de mais nada, eu vou deletar o estágio aqui, que seria o número 2. Crio um novo estágio. Vou fazer o mirror. Vou puxar ele aqui para a lateral. Agora, né? Agora sim ele vai fazer no lado certo, mas ele ainda assim está fazendo a modificação ali, alterando a posição. Então vou dar um lock position, lock scale. E agora, quando eu fizer aqui a alteração, ele não vai modificar, né, a posição e escala do outro lado e vai apenas aplicar o meu extrude aqui. E agora, quando eu ativar o Live Boolean,
Aí eu tenho aqui minha arma com uma modificaçãozinha bem interessante também. E sobre o Array Mesh, seria basicamente isso. Espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. É isso aí. Valeu, até a próxima.